pessoal, vamos dar início à nossa terceira videoaula, onde nós vamos falar sobre estatística e matemática financeira, no curso de matemática aplicada na indústria. Meu nome é professora Liana Bello. Você pode não saber definir estatística, mas ao ouvir essa palavra, logo pensa em números, tabelas e gráficos, não é? Então, o que seria a estatística? A estatística é um ramo da matemática especializado em coletar, organizar, representar e interpretar dados. Com que objetivo? Com o objetivo de estudar fatos, fenômenos e comportamentos. Aqui do lado a gente vê alguns gráficos que a gente usa muito em estatístico, né? O gráfico de barras, esse gráfico do lado aí, o gráfico de linhas, esse que está com as linhas azuis e vermelha, né? Nós chamamos de gráfico de linhas. Então, a gente costuma dividir a estatística em estatística descritiva, estatística probabilística e estatística inferencial. A descritiva, ela coleta, critica, organiza convenientemente e resume em tabelas, figuras ou gráficos, dados ou informações característicos e relativos aos fenômenos estudados. O que seria a probabilística? Que está fundamentada na teoria das probabilidades. É o ramo da matemática que estuda eventos com resultados possíveis, mas incertos. Daí a palavra probabilidades, né? E a estatística inferencial, ela estuda formas de se concluir algo sobre as populações a partir de suas amostras. Nos mais variados campos, ela está presente para ajudar a solucionar problemas e determinar rumos de ação. Então, do lado aí, a gente vê aí alguns exemplos, né? Estudo estatístico da população, pesquisas científicas, pesquisas eleitorais, né? Que a gente sempre tem, né? Nas eleições para presidente. Então, a estatística, ela cuida de tudo isso aqui. Noções de estatística. Então, vamos ver uma situação. Uma empresa de alimentos, que, entre outros, produz o quê? Leite integral em caixas de 1 litro, tem um departamento específico para controle de qualidade de seus produtos. Uma das funções desse departamento é verificar se as caixas de leite produzidas têm realmente 1 litro do produto. Como a empresa distribui mensalmente o produto para todo o Brasil, não há tempo hábil nem recurso financeiro para averiguar todas as caixas de cada lote para verificação e possíveis correções dos problemas encontrados. Assim, o que se faz? Faz-se uma análise de apenas algumas dessas caixas, porque não teria como fazer uma análise de todas as caixas. Essa é uma situação bem comum nas indústrias. No caso, todas as caixas de leite de um lote produzido pela empresa formam uma população. As caixas retiradas desses lotes para análise formam o quê? Formam uma amostra. Então, o que seria a amostra? Uma parte da população. Cada caixa de leite da amostra é um objeto pesquisado. Existe empresa especializada em pesquisas estatísticas, o Ibope, Datafolha, Vox Populi, por exemplo. Em época de eleições, é comum vermos pesquisa de intenção de voto divulgado pela mídia, né? Então, será que eles entrevistam todos os eleitores para obter os dados da pesquisa? Claro que não, né? Eles vão entrevistar apenas uma parte, não tem como entrevistar todo mundo. Então, uma população, ela é formada por todos os elementos que é um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. Conjunto de todos os eleitores que formam a população, conjunto de estudantes do ensino médio de uma escola, conjunto de assaltos a banco numa grande cidade. Aqui são exemplos de população. E o que seria uma amostra? Uma amostra é justamente uma parte dessa população. É um conjunto, um subconjunto, né, formado por elementos extraídos de uma dada população. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. Em pesquisa de intenção de votos, os indivíduos da pesquisa são o quê? São pessoas, né, que eles vão perguntar sobre determinado candidato. Quando se considera algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa.
Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam assistindo TV, foram entrevistados 54 mil brasileiros. Vamos identificar a população e a amostra nessa situação. Com base nas definições, o que seria a população? São todos os brasileiros. E a amostra são os 54 mil brasileiros entrevistados. Então, a escolha da amostra é parte importante na estatística. Ela deve constituir uma parte representativa da população. Para que a pesquisa seja significativa, o que é preciso? Ficar atento ao tamanho e características da amostra para que sejam compatíveis com o caráter da pesquisa. Então, a amostra coletada para uma pesquisa de intenção de voto não é a mesma coletada para uma pesquisa que busca apurar como cada criança, por exemplo, gasta seu tempo quando utiliza o computador. Então, o que seria o censo ou recenseamento? É o estudo que se considera todos os elementos da população. Nesse, a amostra estudada é igual à população, né? No caso do censo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma pesquisa para todos os elementos da população. Já no caso da amostragem, não. É o estudo que toma, o nome está dizendo, uma amostra da população, um subconjunto da população, ou seja, a parte da população. Por definição, as características de interesse de uma população são chamadas de variáveis. Por exemplo, na compra de um aparelho de TV, além da marca, podemos escolher o quê? O tamanho da tela, os recursos disponíveis, bem como também o preço, né? Cada uma dessas características, marca, tamanho da tela, recursos disponíveis e preço, nós chamamos de variável. Então, nós temos as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. O que seriam as variáveis qualitativas? São valores expressos por qualidades, o nome está dizendo. O que seria a variável quantitativa? Valores expressos por número. Por exemplo, exemplo de variável qualitativa: cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe social, grau de instrução. O que seriam as variáveis quantitativas? Altura, massa, idade, número de irmãos, né? Para eu ter uma altura, eu tenho que ter um número representando essa altura. Para eu ter uma massa, eu tenho que ter um número também representando essa variável. Ordinais são medidas dispostas em certa ordem, também o nome está dizendo, ordinais. Posição hierárquica ou sequência classificatória, por exemplo, grau de instrução, né? Nominais são aquelas distribuídas em categorias mutuamente exclusivas, mas com as mesmas propriedades, por exemplo, nacionalidade, esporte preferido, cor dos olhos, aqui seriam nominais. Seria ainda uma subdivisão de variáveis qualitativas. Elas podem ser ordinais ou nominais. As variáveis quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Quando é que ela é discreta? Quando é proveniente de contagem, ou seja, expressas por número inteiro. Por exemplo, número de irmãos, quantidade de computadores, número de animais, idade em anos. Aqui eu vou expressar por números inteiros, 0, 1, 2, 3, 100, 1000. E as contínuas é quando é proveniente da medida, ou seja, é expressa por número real. Por exemplo, massa, altura, temperatura, né? 1,55 m, 2,300 gramas, 7,8 graus Celsius, né? Pode ser expressa por número real. E esse número ele pode ser inteiro ou não. Aqui nós vamos ver o quadro resumo dos tipos de variáveis de uma pesquisa. Nós vimos variáveis qualitativas podem ser o quê? Ordinal, nominal. Quantitativa pode ser o quê? Discreta, contínua. Então, vamos exercitar aqui. Aqui é só um exemplozinho para vocês terem aí uma ideia o que seria. Uma academia de ginástica tem 5.000 alunos. Seus proprietários resolveram realizar uma pesquisa com
com 500 alunos, 500 dos seus alunos, não vai pegar todos os alunos, só vão pegar 500 dos seus alunos para identificar as modalidades esportivas preferidas nos períodos manhã, tarde e noite. Ele vai fazer essa pesquisa nos 3 turnos, mas utilizando e a massa muscular também, adquirida pelos alunos após 1 ano de exercício. Ele vai fazer uma pesquisa, pegando os 3 turnos, né? E quer saber a massa muscular também adquirida pelos alunos após 1 ano de exercício. Com base nesse exemplo citados, temos que a população está sendo caracterizada por todos os alunos da academia. E a amostra seria qual? Só os 500 alunos que vão ser entrevistados, né? As modalidades esportivas e os períodos manhã, tarde e noite são as variáveis qualitativas. Já a massa muscular, né, que eu expresso em quilograma, é adquirida pelos alunos, é a variável quantitativa contínua. Iniciaremos a definir frequência absoluta e frequência relativa a partir de um exemplo prático. Vamos ver agora o que seria a frequência absoluta na estatística e a frequência relativa, né? Vamos ver aqui um exemplo. Suponha que um grupo de turistas participantes de uma excursão tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dela tenha sido o seguinte: o Pedro brasileiro, a Ana brasileira, Romero espanhol, Lara espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nélio brasileiro, Sandra brasileira, Paulo espanhol. A frequência relativa é aquela que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Então, o que seria a frequência absoluta? É praticamente o número total, né? Se eu colocar isso aqui numa razão, frequência relativa seria FA, que é a frequência absoluta, sobre o número de citações. Geralmente, a frequência relativa a gente pode colocar em porcentagem. Então, é por isso aqui que vocês estão vendo a porcentagem. 3 em 10, 30%, 1 em 10, 10%. Como foi observado, a frequência relativa ela pode ser expressa em fração, número decimal ou porcentagem. Geralmente é porcentagem. Então, como é que a gente obtém a frequência relativa a partir do cálculo? Frequência relativa seria frequência absoluta sobre o número de citações. Para achar a frequência em porcentagem, basta fazer uma regra de 3, né? Que nós, inclusive, vimos na unidade 2, regra de 3, não é isso? Para o exemplo da nacionalidade brasileira, 10 está para 100%, 6 está para X. Fazemos o produto dos meus igual ao produto dos extremos e encontramos 60%. Então, vamos então construir o que chamamos de tabela de frequência relativa à situação problema acima. Nós temos aqui nacionalidade brasileira, foram quantos? 6, né? Nós temos a frequência absoluta, que é o número total de brasileiros. Espanhóis, 3, argentino, 1 e no total 10 das nacionalidades, né? Frequência relativa brasileira, 60%, espanhol, 30%, argentino, 10%. No total da frequência relativa, como vocês podem ver bem na linha de baixo, nós temos 100%, sempre tem que chegar aos 100%, claro, né? E ali, na frequência absoluta, 10, porque nós só tivemos 10 pessoas que nós avaliamos, pesquisamos. A tabela que mostra a variável e suas realizações com as frequências absoluta e relativa. Essa tabelinha que a gente acabou de ver. Forma percentual ou porcentual. Na forma porcentual, a taxa de juros é aplicada a centos do capital. Aqui nós estamos falando agora de juros, né? A forma unitária, na forma unitária, a taxa de juros é chamada aplicada a unidades do capital. Aqui nós saímos lá da estatística e estamos agora na parte da matemática financeira. Nós vamos falar agora sobre juros. O que seria juros simples? O juros simples
é quando eu tenho a remuneração pelo capital inicial e eu quero saber o que esse capital gerou de juros, né? Então, aqui nós temos a fórmula básica de juros simples. Juro vai ser igual ao capital, né? C vezes I vezes N. Aonde C é o capital aplicado, I é a taxa e N é justamente o prazo de aplicação. Vejam que taxa e o prazo de aplicação tem que estar na mesma unidade. Por exemplo, se a taxa for ao ano, o prazo de aplicação tem que ser também ao ano. Se a taxa de juro for ao mês, o prazo de aplicação também tem que ser ao mês. Aqui nós temos um exemplo, né? Esse exemplo é a aplicação direta da forma. Taxa de juros 10% ao ano, capital R$1.000. Suponhamos que se tome emprestada a quantia de R$1.000, a juros simples pelo prazo de 2 anos e a taxa de 10% ao ano. Qual será o valor a ser pago como juros? Então, o total de juros, 20%, o valor dos juros, 100 vezes 0,2. É só usar a fórmula direta, é só multiplicar e nós vamos ter R$200. Aqui também, no juros simples, a gente pode calcular o montante. O que seria o montante? É justamente a soma do capital mais o juro aplicado, né? Então, M é igual a C mais J. Mas se você não quer usar aquela forma e quer calcular o montante direto, aí nós vamos usar essa formulazinha aí já de baixo. Montante é igual a C, 1 mais I vezes N, né? Aí nós temos um exemplo também, né, que vocês devem ver qual é o montante de um capital de R$1.000 aplicado a taxa de 10% ao ano pelo prazo de 2 anos. Ele só calculou, né, o montante direto, jogou na fórmula e deu R$1.200. O que seria o juro comercial? É aquele em que o período a que se refere a taxa está impresso em dias. Geralmente é adotada a convenção do ano comercial, por isso que a gente chama juro comercial, 360 dias, né? Aqui também é um exemplo, calcular o juro comercial correspondente ao exercício do exemplo do item anterior, né? Então, ele só fez calcular aqui o juro comercial que deu R$400, também só a aplicação da fórmula. Aqui o cálculo do montante em juros compostos, né? Aqui também, porque nós podemos ter o juros simples e os juros compostos. O que é os juros compostos? É o juros sobre juros, né? Geralmente é o que se usa, por exemplo, quando a gente vai comprar um automóvel, né? Não é o juros simples que eles colocam os juros simples. É por isso que você comprando um automóvel, às vezes você acaba pagando 2 automóveis. Então, tá aqui para você calcular o montante usando os juros simples, a gente usa essa fórmula. Montante é igual a capital, 1 mais I elevado a N, aonde o I, nós sabemos que é a taxa, e N é o tempo, os períodos, né? Montante ao fim de N períodos. Bom, gente, essa é o término da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham tido uma boa noção do que seria os juros simples e os juros compostos, né? Claro que vocês vão ter que fazer as atividades, porque matemática só se aprende quando se coloca na prática. Então, tem que fazer as atividades. Até a próxima e eu espero que vocês tenham um bom estudo, um bom proveito.